Trabalhadores que optaram pela aposentadoria parcial e que desejam renunciar ao benefício para requerer outro mais vantajoso poderão fazê-lo sem ter de devolver valores à Previdência Social. O entendimento foi consolidado no último dia 8 de maio por unanimidade pelos ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Novas regras de aposentadoria é o assunto de hoje do programa Tema Jurídico, que está começando agora. A chamada desaposentadoria, que teve aval do STJ, ainda precisa do veredito final do Supremo Tribunal Federal, STF, mas merece a atenção dos brasileiros. Para conversar conosco sobre as alterações nas regras previdenciárias, convidamos o especialista Antônio Marcos Almeida, procurador federal e professor da Facisa, além do advogado e professor Cleidson Tavares. Boa tarde, senhores. Obrigada por terem aceito o convite, participando então do tema jurídico da Facisa. Inicialmente, professor Cleidson, o que o senhor achou das alterações? De fato, Mônica, são alterações importantes no sentido de que vem consolidar um entendimento que o STJ já mantinha em decisões anteriores. Na verdade, o que o STJ fez foi ratificar o entendimento que os tribunais, tanto em segunda instância como os juízes monocráticos, já haviam tendo. Essencialmente, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, segurado, já aposentado, ele passa a ter o direito de, se ele estiver aposentado e continuar trabalhando, portanto, continuar contribuindo, ele tem o direito de receber um novo benefício, renunciar ao anterior, recebendo um novo benefício acrescido daqueles tempos, aquele período no qual ele efetuou contribuições. Então, de fato, são modificações importantes do ponto de vista jurisprudencial. Existe uma previsão de quando começa a valer efetivamente as novas regras? A Procuradoria do INSS entrou com um recurso, foi ao Supremo Tribunal Federal discutir essa questão agora no âmbito do Supremo. O recurso da Procuradoria tem efeito suspensivo, o que quer dizer que, na verdade, enquanto o Supremo agora não se manifestar, essa decisão ainda não está em vigor. Por outro lado, é importante mencionar também que há um projeto de lei tramitando no Senado, de autoria do senador Paulo Paim, criando uma norma, uma lei ordinária federal regulando a desaposentação. Então, a gente vai esperar, acredito eu, que a pauta dessa decisão chega ainda para esse ano no Supremo. Esse ano, o Supremo deve dar a última palavra em relação a essa questão. Professor Antônio Marcos, o senhor acha que a desaposentação é inconstitucional? E o que o INSS tem feito com esses pedidos? Bom, é preciso antes esclarecer, Mônica e professor Cleidson, que essa decisão do STJ não é uma regra, que vai valer a partir de agora ou a partir desse instante. Sim. Para a desaposentação como um todo. Na realidade, é uma decisão judicial, passível de como foi de recurso, e o INSS já recorreu ao Supremo Tribunal Federal, e só após a definição do Supremo Tribunal Federal é que se pode falar numa decisão judicial que possa ser acatada por todos, que possa ser seguida. E isso também tem que chamar a atenção, que essa decisão a nível da Justiça e do Poder Judiciário só vai valer para aquelas pessoas que ingressaram com a ação na Justiça. Essa regra não tem regra, não vai ter efeito vinculante, porque não se trata do chamado controle concentrado de constitucionalidade. Por outro lado, como o professor Cleidson falou, existe um projeto já aprovado na comissão do Senado Federal, de um projeto de lei, de autoria do senador Paulo Paim, que prevê, aí sim, uma lei que prevê essa chamada desaposentação. Bom, feitas essas considerações preliminares, em relação à inconstitucionalidade ou não da desaposentação, no Brasil a gente sabe que as pessoas que se aposentam, geralmente continuam trabalhando, até porque o valor de fato da aposentadoria não condiz com o que a pessoa ganha enquanto se aposenta, e por isso que, diferentemente da Europa, que as pessoas se afastam quando se aposentam, no Brasil as pessoas continuam trabalhando. E a lei prevê, a lei previdenciária prevê, e todo o sistema previdenciário prevê, que quando essa pessoa, mesmo aposentada, continua trabalhando, tem que contribuir para o sistema previdenciário, porque o sistema previdenciário é solidário. Então, desse ponto de vista, a desaposentação seria inconstitucional, porque violaria os princípios da solidariedade e também da legalidade, porque não há previsão legal, previsão na lei, para que se tenha essa desaposentação, para que a pessoa possa, uma vez aposentada, renunciar à aposentadoria,
e assim ter direito a uma nova aposentadoria com um valor mais elevado, incluindo as contribuições que ele verteu para o sistema depois que foi jubilado, depois que se aposentou. Certo? Então, do ponto de vista constitucional, eu entendo, né, que essa desaposentação seria inconstitucional, porque violaria o princípio da legalidade, o princípio da segurança jurídica, né, porque assim agora todo mundo vai se aposentar, né, aí depois de um ano continua trabalhando, aí pede revisão da aposentação para aumentar um pouco a aposentadoria. E assim a gente vai parar onde? Como é que o INSS tem encarado esses pedidos? Então? Não, do ponto de vista do INSS, por se tratar, né, da administração pública federal, que está adstrita ao princípio da legalidade, né, a legalidade estrita, ou seja, o INSS só pode fazer o que tem na lei. Como a lei não existe previsão, né, para essa renúncia à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, é evidentemente que os pedidos são indeferidos. Né? E do ponto de vista da judicialização da questão, a nível, né, da Justiça, do Poder Judiciário, a Procuradoria tem enfim, recorrido das várias decisões, né, para que o Supremo, de fato, dê a palavra final em relação a essas aposentações, porque, no meu entender e no nosso entender, ela seria inconstitucional. Professor Cleidson, existe muita demanda judicial nesse sentido? Quantos processos em média em tramitação dá para ter ideia? Sim, sim. A última expectativa feita, a última análise feita pelo Supremo Tribunal Federal, consta algo em torno de 1.750 a 2.000 processos em andamento dentro da estrutura do Poder Judiciário no que tange ao fenômeno da desaposentação. É interessante mencionar que hoje a ótica judicial ligada a essa temática se pauta sobretudo por um princípio. É um princípio que a gente costuma dizer no direito que é um metaprincípio, é um princípio de princípios, que é a noção da dignidade da pessoa humana. A pessoa, quando está aposentada, na sua maioria esmagadora, como já bem falou aqui o professor Antônio Marcos, são pessoas que recebem um valor muito baixo. E aí essas pessoas são obrigadas a continuar trabalhando e aí, evidentemente, a continuar contribuindo. Então, diante dessa ótica, o Judiciário tem analisado essa perspectiva do ponto de vista de examinar a dignidade da pessoa. Então, esses valores que ela recebe, essas contribuições que ela vem fazendo, elas de alguma maneira estão afetando a condição da pessoa sobreviver, ter uma vida digna? São questões, são aspectos interessantes, porque uma nova dinâmica no direito está sendo discutida. É a análise dessas questões dentro de uma ótica maior, né? Essa ótica da dignidade da pessoa, de resguardar o mínimo existencial para que a pessoa tenha uma condição de ter uma vida digna. Essa é a lógica da desaposentação. Ok, a gente faz agora uma pequena pausa, vamos ao nosso intervalo e a seguir voltaremos com mais tema jurídico. Não saia daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda as novas regras de aposentadoria. Professor Cleidson, no caso dos portadores de necessidades especiais, quais serão as grandes mudanças? Em relação aos portadores, a gente tem uma novidade interessantíssima, que é a Lei Complementar 142 de 2013. A Constituição, no artigo 201, ela fala dos direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais. E aí fala que é preciso que se crie uma lei regulando os direitos dessas pessoas. E essa lei, finalmente, a Constituição de 88, nós estamos em 2013, ela finalmente foi criada. E o que é que essa lei faz? É importante mencionar que essa lei, ela foi aprovada agora no dia 8 de maio, mas ela só vai entrar em vigência daqui a 6 meses. Então, ela ainda não tem um caráter coercitivo, ela ainda não obriga as pessoas, a administração pública, no que tange ao seu cumprimento. Mas essa lei, na sua essência, ela garante o direito à pessoa com deficiência de se aposentar mais cedo. A estrutura previdenciária prevê 4 tipos de aposentadorias. A aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial e a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela é concedida ao homem após 35 anos de tempo de contribuição e à mulher após 30. A Lei Complementar 142, ela institui que a pessoa deficiente físico, ela vai poder se aposentar, no caso do homem, aos 25 anos de tempo de contribuição e no caso da mulher, aos 20 anos, se ela tiver uma deficiência considerada grave. Deficiência essa que tem que ser constatada através de exame médico pericial feito pela própria autarquia previdenciária, pelo INSS. Se essa pessoa tiver uma deficiência moderada, o homem pode se aposentar aos 29 anos e a mulher aos 24. Se essa deficiência for considerada leve, ele vai poder se aposentar, o homem aos 33 e a mulher aos 29 anos de tempo de contribuição. E na questão da desaposentadoria? Aos 28 anos. Pois não. Na questão da desaposentadoria, existe também alguma mudança nesse sentido? No que tange a desaposentação, em razão ainda da decisão judicial do Supremo que a gente espera, não há nenhuma mudança. A lógica, a tendência é que a pessoa que está
que vier a estar no gozo de benefício previdenciário, no que tange ao benefício, a concessão da aposentadoria mais cedo, que é essa da Lei Complementar 142, ela pode, eventualmente, se continuar trabalhando após esse tempo, entrar na regra geral, que é aquela de pedir o benefício se aposentado já continuar contribuindo. Mas nós não temos ainda uma definição clara no que tange a esse aspecto. Ok, professor Antônio Marcos, apesar da decisão determinando que a devolução não é necessária, o relator do processo no STJ manifestou opinião favorável à devolução dos recursos já recebidos pela Previdência. O senhor acha justo isso? Olha, mesmo extraindo dessa questão de justiça, né, que é uma questão muito subjetiva, mas analisando do ponto de vista jurídico, lógico, jurídico, constitucional, eu entendo que se a pessoa, né, se aposenta e continua trabalhando, pelo princípio da solidariedade, que é um princípio que informa o direito previdenciário no Brasil, essa pessoa está contribuindo, é um contribuinte, né, que passa a contribuir para o sistema para poder fazer frente às outras aposentadorias que virão, né, que serão concedidas pelo sistema, certo? Então, se ela realmente se aposentou, continua trabalhando, continua contribuindo, e se por acaso vier a ser concedido essa desaposentação, né, sem a devolução, significa dizer que vão ter duas, na primeira aposentadoria, né, vai se levar em consideração a contribuição, e na segunda aposentadoria, que seria com a revisão, né, ela estaria também tendo um benefício em duplicidade. Ou seja, para que ela pudesse se desaposentar, ela teria que devolver para o sistema aquele valor que ela recebeu depois de aposentado, pelo menos depois de aposentado, né, para que se pudesse recalcular o valor da nova aposentadoria, sob pena de que esse valor que ela contribuiu, estaria servindo para as duas aposentadorias. Certo? Assim que isso afetaria o quê? Todo o sistema previdenciário, né, como seguradoras, falando como se fosse uma seguradora social, tem que ter um equilíbrio autuarial e financeiro, tá? Então, se você concede essa aposentadoria, né, sem recolocar para o fundo previdenciário esse valor que foi pago, né, e vai conceder uma nova aposentadoria, então aí vai afetar o equilíbrio autuarial e financeiro do sistema. Na realidade, essa história da desaposentação, o grande problema é que, pelo número, né, de desaposentações que poderiam ter, isso afetaria de forma substancial esse equilíbrio financeiro e autuarial do sistema, né? E que é a sustentação do sistema previdenciário social no Brasil, né? Eu costumo dizer assim para os meus alunos que esse caso, né, de querer resolver o problema, né, de pessoas que se aposentam e ficam ganhando um valor menor do que ele poderia, do que ele estava ganhando na ativa, né? Querer resolver o problema com esse tipo de solução, eu acho que é querer, para acabar com o carrapato, matar a vaca. Certo. Professor Cleiton, qual a sua opinião sobre isso? A desaposentação, eu particularmente considero como um fenômeno previdenciário extremamente interessante, sob vários aspectos. De fato, eu concordo com o Dr. Antônio Marcos nas considerações que ele fez, no sentido que a gente não pode majorar qualquer tipo de benefício, seja qual for, ou mesmo aquele que já existe, no sentido de acrescentar valores, sem que haja uma fonte de custeio pré-existente. Por outro lado, a gente tem que pensar nos milhões de brasileiros, homens e mulheres, que já estão aposentados, que trabalharam a vida toda e que recebem um valor tão pequeno, tão ínfimo de benefício, em razão da questão da desatualização, dos constantes planos financeiros que o Brasil passou e que fez cair o valor dos benefícios, que precisam continuar trabalhando. E essas pessoas continuam trabalhando para sustentar suas famílias e continuam contribuindo. Mas a grande pergunta que se faz é: contribuindo para quê? Qual o retorno que essas pessoas vão ter em razão dessas contribuições? Do ponto de vista previdenciário, nenhum. Porque, na verdade, isso vai para o sistema previdenciário para beneficiar outras pessoas que vão se aposentar. É a noção da solidariedade previdenciária. Mas a questão, Mônica, é exatamente essa. Como é que a gente vai pensar na perspectiva, diante de uma visão de dignidade da pessoa humana, de respeito às pessoas, de que essa pessoa está contribuindo, às vezes, com 8%, 9%, 11% do que ganha, e não vai ver aquele dinheiro voltar para aquela pessoa, para aquela família? Quer dizer, como a gente deve lidar com essa perspectiva de garantir a esse homem, a essa mulher, aposentados, que estão aposentados e continuam trabalhando para sustentar a família, filhos, netos, e do ponto de vista previdenciário eles contribuem e não têm um retorno.
Eu acho que o sistema tem que, de fato, começar a olhar as pessoas sob um aspecto mais humano. Sem dúvida, sem deixar de desconsiderar a questão financeira, a questão atuarial, e realmente isso pode ter um peso no sistema, mas é preciso que o Estado examine com parcimônia, com zelo, com cautela, a situação dessas pessoas, para garantir a todo homem, a toda mulher já aposentada esses direitos. E nesse sentido, nesse aspecto, o Poder Judiciário está dando um exemplo fantástico para o Brasil, como também em outros aspectos, né? Porque, de fato, o Judiciário e os juízes têm se mostrado, na sua grande maioria dos casos, dos seus julgamentos, sensíveis a essa temática e têm, sim, considerados o direito dessas pessoas de receberem esses benefícios. Pois não, faremos agora mais uma pausa, vamos para o nosso intervalo e em um minuto voltaremos com mais tema jurídico. De volta com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje aborda alterações na lei previdenciária. Professor Cleidson, houve redução no tempo de contribuição para os portadores de deficiência leve ou só nos casos de deficiência grave e moderada? No que tange a Lei Complementar 142, como eu mencionei agora há pouco, de fato houve uma redução. Como eu mencionei inicialmente, o tempo normal, a regra geral, são 35 anos de tempo de contribuição para o homem ou 30 anos de tempo de contribuição para a mulher. Com o advento da Lei Complementar 142, esse tempo foi reduzido, como eu mencionei agora há pouco, para o homem aos 25 anos e para a mulher aos 20. Se for uma deficiência grave. Caso seja uma deficiência moderada, esse número passa para 29 homem, 24 mulher. E se for uma deficiência leve, 33 homem, 28 mulher. Então, cada tipo de caso tem seu tempo específico. Exatamente. E essa análise para saber se a deficiência é grave, é média ou leve, é feita a cargo do INSS através do exame médico pericial. Importante mencionar que, na verdade, nós estamos à espera de um decreto que venha regulamentar a lei, porque nesses 6 meses, certamente o governo deve baixar o decreto para estabelecer como isso será feito, como será operado. Essas informações, esse procedimento legal ainda não está devidamente instituído e o será a partir de um decreto que o governo certamente baixará para permitir enfim, que esse procedimento seja devidamente seguido. Professor Antônio, caberá quem atestar esses graus de deficiência grave, moderada e leve? Como disse o professor Cleidson, a lei complementar, prevê que o atestado, esse grau de deficiência moderado, leve e grave, será atestado pela perícia médica do INSS. Agora, vale ressaltar também, como ele falou, que ainda não existe nenhuma norma regulamentadora de como será essa aferição desse grau de deficiência, mas é importante ressaltar que também esses graus de deficiência vai importar também na redução da idade para aposentadoria por idade. Se tratou aqui só do tempo de contribuição, mas a lei prevê também que para aposentadoria por idade haverá uma redução de 5 anos na idade para os portadores de deficiência, independente do grau de deficiência, seja leve, média ou grave. Os segurados, eles terão de comprovar a deficiência durante todo o período de contribuição? O artigo 6º da lei, a interpretação que se faz inicialmente do artigo 6º da lei complementar 142, é de que, de fato, o deficiente vai ter que comprovar esse tempo de contribuição, enquanto deficiente, e que, se for anterior, a deficiência for anterior à lei complementar, essa prova tem que ser, essa comprovação não pode ser por prova exclusivamente testemunhal, tem que ser por prova também documental, através dos exames que ele vai demonstrar que tem a deficiência, através também da aferição pela perícia médica do INSS. Professor Cleidson, para aqueles que adquiriram a deficiência após a filiação ao RGPS, os tempos diminuídos serão proporcionais ao número de anos em que o trabalhador exerceu a atividade com deficiência? Exato. É exatamente isso que a lei fala. A lei faz uma majoração e afirma que a pessoa que adquiriu a deficiência após a sua filiação, ela poderá usufruir do benefício com esse tempo de contribuição reduzido, desde que para isso haja uma proporcionalidade no que tange ao tempo anterior que ela tinha de contribuição e o novo tempo na condição de pessoa deficiente. Então, já agradeço a participação dos dois aqui no nosso debate do tema jurídico. A gente abre espaço para as considerações finais sobre o nosso assunto. Professor Antônio, Marcos pode iniciar. Então, primeiro, muito obrigado por ter nos convidado para participar desse tema. É com muita satisfação e me sinto honrado por ter a presença do professor Cleidson, que admiro como estudioso do direito previdenciário também. E gostaria só de
de chamar a atenção, né, de que realmente esses temas precisam de maiores debates. Eu acho que é importante o papel da TV Itararé, né, nesse sentido de trazer esses temas para debates. É necessário que nesse tema da desaposentação a gente tenha muito cuidado para não criar expectativas, né, na população. Não sei se, né, seja o advogado, ao defender esse tipo de instituto de aposentação, ele está mais pensando, né, no trabalho dele, na defesa do instituto, que claro que tem fundamentação jurídica, isso não é nenhum absurdo, mas é preciso ter muito cuidado para olhar o sistema previdenciário brasileiro como um todo, né, e sobre o prisma da Constituição Federal, dos princípios constitucionais que também, né, protegem o sistema previdenciário brasileiro. Então, como eu disse, é preciso ter muito cuidado para que esse tipo de casuísmos, às vezes, né, podem levar à quebra do sistema, pode levar à falência do sistema. E para quem interessa essa falência do sistema, para quem interessa uma previdência privada no Brasil, não é certamente para a população de trabalhadores, não é certamente para os trabalhadores. Então, precisa ter muito cuidado, olhar a coisa, né, com muita parcimônia. O Poder Judiciário tem esse papel, de fato. A gente não pode deixar de desconhecer que realmente as teses são teses válidas, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal, né, como guardiã final da Constituição, tem que preservar o nosso sistema. Enquanto existia a Constituição atual de 88, há que ser preservada a unidade da Constituição e os princípios que regem a proteção previdenciária no Brasil. Sob pena de estar, se com esses casuísmos, né, ou essas mudanças pontuais, né, se está quebrando todo um sistema que foi bolado, vamos dizer assim, pelo Constituinte de 88 e que, de fato, funciona, né? Aqui e ali tem algumas injustiças, mas que, de fato, funciona. Então, é preciso ter muito cuidado para saber onde é que está se chegando com isso aí. Ok, professor Cleiton, pois não? Pois não. Eu, inicialmente, quero agradecer o convite de estar aqui, agradecer a você, agradecer aos telespectadores da TV Itararé. E eu acho que, de fato, o debate é essencial, né? Estar aqui discutindo essa temática com o professor Antônio Marcos, que é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, é fantástico, é muito bom. É importante que a sociedade se politize. E se politizar não necessariamente quer dizer procurar um partido político, quer dizer discutir as temáticas que fazem parte do nosso dia a dia. É o que a gente está fazendo aqui. Então, de fato, eu considero muito interessante a desaposentação, o que tem acontecido hoje, a maneira como os tribunais têm que se portar, eu considero fantásticas. É claro que é preciso um zelo com aquilo que é público, com a coisa pública, com o dinheiro público, é preciso um zelo com o erário público, mas a gente não pode deixar de levar em consideração o segurado, a pessoa, o homem, a mulher, o idoso, que contribuiu, que tem uma vida inteira de trabalho, de contribuição, de labuta, e que às vezes recebe um valor extremamente abaixo, aquém do que merece. Então eu entendo que a desaposentação, ela veio para ficar, no sentido de que, acredito eu, que o Supremo Tribunal Federal, na condição de órgão, de tribunal, que tem a guarda precípua da Constituição, venha ratificar esse entendimento, se não, nós tivemos logo a aprovação de um projeto de lei que venha, de fato, através de lei, de maneira legal, instituir a desaposentação, que é justo. É poder olhar nos olhos do trabalhador, do homem, da mulher, que contribuiu a vida toda, que se aposentou e continua contribuindo e dizer, olha, o que você está pagando vai voltar para você de alguma maneira. Então, sobre esse aspecto, sobre esse viés, eu acho extremamente interessante, mas o debate, ele continua, ele não se encerra. E eu estou à disposição para voltar aqui quantas vezes eu preciso para discutir essa temática. Obrigado. Ok, mais uma vez agradecemos aos professores por terem participado aqui do programa Tema Jurídico da Facisa e trazido a valiosa contribuição de ambos. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e sábado que vem tem mais Tema Jurídico da Facisa.